Vamos lá, Fábio, você é presidente da República, certo? Certo. Você sabe que hoje o problema do Bolsonaro hoje é a economia, beleza? Se você tem poder de interferência e resolver o problema da economia, principalmente do combustível, do gás de cozinha, sabendo que se você não resolver esse problema, você pode perder uma eleição presidencial, você resolveria o problema? Com certeza. Então você acha que o Bolsonaro não faz porque não quer? Eu acho que ele não Já faz... mudou duas vezes o presidente. Intervenção seria um desastre. Não, intervenção As ações, intervenção os acionistas, econômica. para o investidor seria... Ele já zerou os Tá impostos, preocupado propôs com os o acionistas. ICMS único. Agora, a maior parte das ações está com o governo brasileiro, porque ela é 50%, né, 51% pública. Então, a maior parte, o maior prejuízo seria para o próprio Estado. Mas Todo fala a traria um visão benefício dos pra população. investidores, da ação, como que seria, como que o mercado iria ver essa intervenção do governo? Não tem como, poderia até acabar com a Petrobras. Mas olha, o grosso do capital externo investido no Brasil foi todo para fora por conta da instabilidade política e jurídica do país. Onde que está escrito Então, se o isso? Bolsonaro Não, eu tava quero. preocupado Onde está com escrito isso? Vai na balança. Então, Não, eu quero que você traz para mim. Pode ficar à vontade. Eu quero fazer uma Mas pergunta eu para o quero nobre que você amigo. Ele traga está pra mim. criticando tanto as atitudes do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro propôs o ICMS único, por que a bancada do PT toda votou contra? Nossa, essa é boa, viu? Não, Boa, é porque. bacana. Ô, Júnior, é porque aqui a gente tem um problema. Por que, a que toda a gente tem- bancada votou contra? Ô, Só quero uma ô, Júnior, resposta. é porque Só a uma gente- resposta. a O gente único tem- que votaram contra foram Aqui nós temos um a bancada do problema. PT, Aqui ué. nós temos um E membro do da MDB, dois do Aqui MDB. nós temos um membro da bancada que ele luta por um Estado grande, pela intervenção do Estado o tempo todo na economia. E eu e você, bom, é o que eu entendo, né? Nós lutamos por uma liberdade econômica, por uma não intervenção do Estado. Então acho que esse é o nosso grande conflito aqui com o pensamento do nosso nobre O colega. governo federal queria acabar com as alíquotas lá da Zona Franca de Manaus. O governador foi contra. Por quê? Porque está lucrando. Infelizmente vivem em cima do lucro e fazem do povo a massa de manobra. Dê pão e circo pro povo e naveguem em cima Vamos deles. lá. Infelizmente, Só- isso é desde a Jamie, só época, pra finalizar, isso é né? desde a época do Egito. A grande passa verdade- medo do só pra povo, finalizar a minha dê fala. isso pro povo e faça o que quer. Só para finalizar a minha parte, né? O grande problema do Brasil não é o descontrole que ele alega da Petrobras, não é a política de preço de dólar. O grande problema do Brasil é que nós temos um Estado inchado, a máquina pública é cara, nós Justamente. temos dois grupos. A gente tem um grupo, o executivo, a gente tem um judiciário que custa muito caro para o Brasil. São dois Brasílias preguiçoso. distintos. A gente tem Brasília, que vive na Europa, o padrão de vida é um padrão de vida europeu, e a gente vive o Brasil aqui dos BRICS, né? Os países emergentes. Então nós temos duas realidades. Então nós temos o Brasil que custa caro, a manutenção dele é altíssima, e em virtude disso nós temos uma carga tributária elevada. Então hoje nós temos um governo federal, nós temos o presidente Bolsonaro defendendo pautas de economia, redução de gastos, diminuindo carga tributária, limitação de alíquota do ICMS. São pautas vitais para o crescimento econômico, para o desenvolvimento de empregos no nosso país, para investimento no empreendedorismo, e a gente só vê o cara levando pedra. Isso é essencial para o desenvolvimento do Brasil. Redução de gastos, teto de gastos e diminuição da nossa carga tributária. Vamos lá, finalizar esse assunto para passar para outro, Fábio Júnior. Eu não sou a favor de Estado grande nem de Estado pequeno, eu sou a favor de um Estado eficiente. Hoje a gente tem vários casos no mundo de modelos que não são, podem se considerar de esquerda ou de direita, mas enfim, a China e o Vietnã de um lado, por exemplo, a Coreia do Sul e Singapura do outro lado. São estados que eles são grandes quando é necessário, quando é realmente necessário intervir na economia, eles intervêm. Só que do ponto de vista da política econômica do dia a dia, seguem o que a gente chama de neoclássica ou de política liberal mesmo, de conceder incentivos, de exoneração para conseguir desenvolver o país, né? Então eu não sou a favor nem do Estado grande nem do Estado pequeno, sou a favor do Estado eficiente. E aí eu acho que o grande erro do Bolsonaro é esse, assim, apostar num tipo de política que é ultrapassada, que é a política do Paulo Guedes, de acreditar que simplesmente a não intervenção vai resolver tudo. Não vai. E o Estado precisa intervir em determinados momentos para gerar incentivo. E aí qual que é o problema do ICMS, né, que o companheiro aqui de bancada questionou? O problema é que ele vai quebrar prefeituras e estados que dependem desse recurso para investir em saúde e educação. E aí quando o problema chegar lá no futuro, vão culpar as prefeituras e os estados. Na minha opinião, inclusive, é um erro do Bolsonaro. Por quê? Porque ele vai perder o apoio de municípios e estados que apoiavam ele. Porque ele vai estar colocando uma faca no pescoço dos governadores e dos prefeitos, e esses governadores e prefeitos não vão mais apoiar ele. Eu acho que isso só fortalece o Lula,
é mais um erro do Bolsonaro. E aí a gente vai ver isso nas eleições, com certeza. Ô, Ju, Guilherme, mas eu quero falar, não, mas eu quero falar sobre isso. vou passar aqui pro Guilherme. Guilherme tá quietinho, mas tá querendo. Fique à vontade, Guilherme. Sai o que tá do seu coração aí, irmão. O negócio é que a gente entra na briga, daqui a pouco a gente canta louvor. Como que faz? Eu tô aqui ouvindo, aprendendo, né, os colegas. Eu entendo o ponto de vista de cada um. Porém, eu creio assim que o problema da Petrobras ele vem de muito antes desse governo, né? Teríamos que ter a refinaria funcionando no Brasil. Não, a gente tem que quebrar um monopólio primeiro. Eu sou a favor, inclusive, da livre concorrência? Da livre concorrência e até mesmo da privatização da Petrobras. Posso ser equivocado. Também sou favorável. Mas eu sou favorável de um Estado cada vez menor. E penso que, em relação à fome, o que foi falado aí e tudo, o Bolsonaro, para mim, ganhou muitos pontos quando ele defendeu, né, a sociedade de que, da mesma forma que nós deveríamos tratar de forma séria o vírus, a gente deveria cuidar também da economia. Né? Muitos brasileiros que dependem de um trabalho, de um ganho diário, né? Muitos foram feridos aí, muitos, a classe artística, em todos os aspectos, falo como cantor também, e teve dinheiro em caixa tanto para o auxílio, como também ele fez questão de falar, olha, a gente tem que cuidar da economia da mesma forma, porque senão isso a gente vai pagar o preço lá na frente. E algumas coisas que têm acontecido é reflexo disso, porque o mundo inteiro parou, né? E eu vejo que não é à toa que ele junta multidões onde vai, porque o brasileiro reconhece isso, né? A memória ainda está muito fresca por todo esse momento que a gente passou, porque enquanto existiam aí prefeitos e governadores agredindo profissionais, pessoas que queriam trabalhar, ganhar o seu sustento, estava o presidente com outro discurso. E eu vejo o Bolsonaro hoje no mundo, né, como uma das poucas pessoas que tem se posicionado nesse sentido. Né? Tanto que muitas coisas que ele fez foi reconhecido até pela ONU, né? A ONU soltou uma nota falando que o Brasil está salvando o mundo da fome, né? Inclusive por se manter da forma que manteve em relação ao conflito da Ucrânia e da Rússia, que os fertilizantes russos são primordiais, fundamentais, né, para a agricultura brasileira, e muitos criticaram a postura dele, mas eu vi que realmente a postura foi correta, né, de não se envolver economicamente no conflito, para que todos nós pudéssemos ter sustento alimentar no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Então eu vejo que foi um governo complicado pelas situações, porque além de ter que enfrentar, né, a oposição, que é algo normal de uma democracia, ele teve que enfrentar 2 anos de uma doença terrível que assolou o mundo. Os problemas não são só brasileiros, são mundiais. E além disso também um conflito da guerra que ocorreu. Então eu vejo que dentro disso tudo a gente vê a economia brasileira se recuperando de uma forma mais rápida do que outras lá fora. Né? A gente vê exemplos péssimos aí de onde a esquerda está governando aqui na América Latina, como na Argentina. Né? E eu entendo os ideais, né, as utopias da esquerda, mas eu não consigo ver na prática, nos lugares onde ela governa, isso acontecendo. Que, na verdade, não há uma distribuição de renda, mas sim uma distribuição de pobreza, onde a gente vê a sociedade sofrendo e, muitas vezes, essas intervenções que o colega cita causam um problema ainda maior, porque somente vão acumulando para frente um problema que, inevitavelmente, chega a sociedade para todo mundo responder de uma forma muito cruel, né? Então esse é meu ponto de vista.